consenso. Também não sei se um consenso baseado no medo de entidades carismáticas será um verdadeiro consenso, ou não será antes uma uniformidade de subordinação ou de recusa de pensamento. Mas, de qualquer maneira, aquilo que para alguns é uma maldição, pelo menos para aqueles de nós que gostam de refletir e ser desafiados, e pelo menos uma oportunidade de ponderarmos se esse consenso era atingível, se ele até era desejável, ou se a nossa cooperação depende desse consenso, ou até de alguma ontologização de raízes do consenso. Podia ser que nós estivéssemos todos convencidos que era preciso atribuir a um conceito alético de referência à verdade o nosso consenso, e pode ser bem pelo contrário, que sensíveis às virtualidades de uma retórica que se torna um pouco mais visível por desmoronamento desses consensos ontológicos, hoje admitamos que a verdade não é mais do que um entrecruzar pragmático de consensos. Portanto, não é a verdade que gera o consenso, é o consenso que gera a verdade. Vamos até admitir que essa seja uma das boas intuições da pós-modernidade, algum relativismo, que muitas vezes nós atribuímos a Rorty, por exemplo, a Richard Rorty. Muito bem. Ora, a questão também se prende com alguns equívocos, esses manifestos do projeto iluminista. E um dos equívocos tem a ver com a ideia da universalização de algumas premissas da ciência dura, da ciência newtoniana, que é a ideia de que uma coisa só é válida se ela se compõe de proposições universalmente válidas e, portanto, que sejam, por exemplo, se quisermos usar uma terminologia mais própria da epistemologia mais recente, que sejam, pelo menos, universalmente refutáveis, isto é, que valham, mas que possam ser refutadas por uma única contraprova, por uma única contraproposição. Será que a ética vale por aí? Será que a ética tem que se subordinar a esse projeto científico? Tem que haver uma espécie de uma triagem revalidadora por legómenos a toda a ética futura que queira apresentar-se como ciência, para parafrasearmos um pouco as proposições kantianas? Ou bem, pelo contrário, a ética é apenas uma referência, uma descrição que se valida pela própria constatação, que até muitas vezes de forma inarticulada, de forma pré-racional, nós conseguimos pacificar as nossas tensões e conseguimos convergir nas nossas condutas. Por exemplo, uma das suspeitas que impendem sobre o projeto da modernidade é que ele tenha eventualmente hipertrofiado a nossa capacidade racional para o consenso. Eu não sou suspeito para falar disso, porque aqui há uns anos publiquei um livro sobre os direitos dos animais, a hora dos direitos dos animais. Eu sou especialmente sensível ao argumento que nos diz a ética pode ser uma simples sublimação, para usar uma expressão freudiana, uma simples sublimação daquilo que nós como primatas fazemos instintivamente. Possivelmente nós como primatas estamos mais perto dos bonobos, que resolvem através do amor, do que dos chimpanzés que resolvem através da violência. Então, se nós somos mais bonobos do que chimpanzés, tudo o resto é gratuito. Enfim, até podemos ir um bocadinho pela via hobbesiana. Toda a nossa construção intelectual não resiste à força irresistível dos nossos medos, das nossas pulsões e dos nossos instintos. Se as nossas pulsões e se os nossos instintos já são centrípetos e já são harmonizadores, quem sabe? Talvez até que seja aí que resida uma das forças irresistíveis da religião. É o apelo ao amor. O amor que é já uma marca genética da nossa espécie. Às tantas somos bonobos um bocadinho mais evoluídos. Nem sei se somos mais evoluídos, possivelmente os bonobos é que são mais evoluídos do que nós, porque não têm as nossas angústias e fazem o que fazem. Enfim, mas isso é aquela velha poema do Fernando Pessoa: gato que brincas na rua, começou-se na cana e veja sorte que é tua, que nem sorte se chama. Prisioneiro de leis fatais, sentes só o que sentes, e ele depois contrapõe-se ao gato, porque nós temos esta angústia horrível, nem sequer sermos espontâneos depois de refletirmos no que estamos a fazer. Bom, de qualquer maneira, a questão talvez se subsumisse a esta ideia dos desafios do fundacionalismo. Isto é, nós temos que ter uma referência objetiva, nos reportar a valores de verdade para silenciarmos os nossos dissensos, ou é esse silenciamento espontâneo que, a essa altura, diríamos assim, por atrito, por desgaste, por cansaço, nos faz admitir que há uma coisa que pacifica as nossas divergências e nos faz viver em harmonia, tornando totalmente dispensável qualquer referência a um consenso intelectual. Bom,
É basicamente isso que está por detrás destas questões que vou pôr a seguir. A primeira questão que temos que nos perguntar é se o dissenso em si é uma maldição ou se, pelo contrário, ele é uma oportunidade. Eu aqui, neste slide, já aponto duas possibilidades a esse respeito. Eu diria que, por um lado, há aqui uma velha intuição civilizacional, que é muitas vezes reportada a Hegel, que atribui às tensões básicas da evolução civilizacional ocidental a oportunidade para a liberdade. Os grandes desentendem-se, então os pequenos crescem. Os grandes conflitos dilacerantes entre as cabeças da civilização ocidental é que deram uma oportunidade para que os burgueses, um bocadinho à sombra dessas grandes tensões dilacerantes, se fossem afirmando. Só que isso põe um problema, que é o problema do relativismo. Isto é, será que nesse reconhecimento de uma luta dialética entre proposições que interpretam de formas radicalmente assentes em clivagens profundas, não necessariamente aquelas que nós usamos para a nossa defesa matrimonial, como diria o Sr. Leonardo, mas enfim, clivagens que nós usamos para a defesa em relação a todos os nossos semelhantes, será que elas efetivamente impedem de reforçarmos a nossa natureza de bonobos, benevolentes e amorosos, com convicções intelectuais pelas quais nós movemos a maior parte da nossa existência? Será que esse apoio intelectual nos fica recusado pelo reconhecimento que essas clivagens são absolutamente profundas e constitutivas da nossa civilização? Se assim for, temos que se sobrar, no entender de alguns, ou temos que nos render, no entender de outros, aos malefícios ou às virtudes do relativismo. Mas o relativismo põe alguns problemas. Um deles é o seu próprio estatuto lógico, e muitos antirrelativistas começam por atacar aí, confundindo várias formas de relativismo. Até diria, aí, começando pelo relativismo epistemológico, que não é necessariamente o relativismo de que nós estamos a falar. O relativismo é um facto, neste sentido que nós reconhecemos que, por exemplo, a mente alheia é-nos relativamente impenetrável e só acedemos a ela através de exteriorizações e de simpatia, como exteriorizações da mente alheia. E que, portanto, nós não podemos requerer ou esperar por uma absoluta comunhão com o intelecto alheio para agirmos de uma forma que seja para nós justificável. E, portanto, temos que, de certa maneira, presumir e interpretar e adicionar e preencher os hiatos que resultam dessa relativa opacidade da mente alheia. E isso, por si, já demonstraria uma vantagem do relativismo, que é o de certa maneira, desdramatizarmos esta necessidade de seguirmos sozinhos o nosso projeto ético e, portanto, não precisarmos ser proselitistas relativamente às condições de universalização das bases da nossa